Vamos- Pronto, tá gravando, Juscelia. Então, ó, vou colocar no YouTube. A pergunta da Juscelia foi para mim. Vai ser só nós duas? Agora sim. Para você ficar bem à vontade. Conversar Tá comigo, bom. mais pessoas. Futuramente eu quero fazer com mais amigas, sabe? Mas Aham, nesse primeiro momento, eu acho que esse bate-papo nosso aqui vai ser bem legal. Job, fala um pouquinho, certo. fala seu nome para mim, sua idade, sua altura. Então, Juscelia Borges dos Santos, tenho 1,63 m, estou com 61 anos. Descobri essa semana que você é avó, Ah, parabéns! É, isso é bom. é o primeiro netinho, porque eu só tenho uma filha, né? Hum, Então, será o primeiro bebê. ô, Juscelia, E pode falar. estou com 75 quilos. Beleza. Juscelia, você falou para mim que está com 56, correto? Eu confirmei aqui certinho, 56 Com anos? 56 o quê? Não, 61. 61 anos! Nossa, que bom! Você está muito, 61. tá bem conservada. Acabou de falar e eu fiquei com 1,50 Ai, m, que bom. 56 anos. Parabéns! Está conservadora, né? Faz quanto tempo que você entrou no processo da menopausa? Ah, eu entrei na menopausa com 54. Cinquenta e Já quatro tem anos. bastante tempo. Certo. 54, é. E você sentiu algum sintoma na época, assim que você entrou, um pouquinho antes? Sim, eu com 51 começou aqueles calor, né? Uhum. Aqueles coisas, começou nessa folia, mas assim, terminou mesmo que eu entrei na menopausa mesmo dos 53 para os 54. E aí Aí a teve gente aquele... começa a ver que, é, aí assim, os calores hoje em dia já não tenho tanto, mas a gente vê que o metabolismo do corpo muda muito, né? A gente já não tem mais facilidade para perder peso, a gordura acaba se acumulando mais no abdômen, no estômago, parece que o estômago cresce, né? Uhum. E assim, e por mais que a cabeça seja nova, o corpo acusa que você tem 61. Mas ó, você está muito bem conservada. Até eu vou perguntar, Obrigada. vou já a pergunta que eu coloquei aqui, e eu acho que tem tudo a ver, porque daí já me deixa mais feliz ainda. Porque a gente já se conhece há um tempo, você já faz comigo o programa do De Bem com a Balança. Qual foi a época? Você lembra que você fez o primeiro programa? Onde foi? O primeiro programa foi na igreja, quando você lançou seu primeiro livro, que veio para as igrejas, que eu fiz o De Bem Nossa, com a Balança na igreja. Isso. você A minha lembra do irmã ano? era diretora. Nossa, não lembro. A gente comprou o livrinho e tudo, o pequenininho. Eu A minha acho que irmã faz era aí uns diretora do 10 Ministério. anos, hein? Eu acho que sim. Sua A minha irmã irmã era... era diretora do Ministério da Mulher, ainda é até hoje, né? E ela lançou o desafio na igreja e a gente fez. Na época nem te conhecia ainda, né? A gente tinha ouvido falar, mas não conhecia. Aí foi a primeira vez que eu fiz, mas aí a gente fez assim meia boca, porque tinha que se encontrar aos domingos para fazer a caminhada e pesar, mas ainda fizemos e a gente viu o resultado, né? Agora, Você pela chegou a ver internet. resultado? Deixa eu colocar aqui. Você chegou a ver resultado nesse primeiro momento? Sim, naquele primeiro momento vimos resultado, não só eu, como outras mulheres da igreja viu resultado. Você lembra quanto foi? Mais ou menos, pelo A menos? gente viu resultado nas medidas, viu resultado no peso, a gente se encontrava todo domingo na igreja para pesar, para medir e para caminhar, E quem né? é sua E a irmã, gente viu Gisele? resultado nisso. Quem é A sua irmã? Leila, Leila! quem é Ah, minha irmã? é A a sua irmã. Leila. É um beijão para ela, né? Então, Ela já fez de bem, ela já fez um de bem cabalença, já. ai, que bom. E aí, depois você fez de novo comigo, novamente, você entrou em Aí depois parou, né? A gente nunca contato. mais se Porque viu, são aí 8 acabamos se semanas, encontrando. né? São 8 semanas. Então, deixa eu contar aqui o contexto, para quem não está entendendo, né? Porque, por exemplo, o programa do De Bem com a Balança, ele é um programa que a cada semana aborda um remédio natural. E a nossa pegada é trabalhar com porções de alimentos. Então, a gente trabalha com as porções de alimentos, conta ali na tabelinha, e aí a cada semana a gente pesa, mede a circunferência abdominal, porque ou a gente elimina peso ou medidas. Muda, né, os Isso, hábitos, a alimentação tira alguns alimentos, acrescenta outros, e conforme você foi fazendo, você foi vendo a evolução do programa também, né? Porque você viu que foi isso. acrescentando outras coisas. E aí, E olha que naquela época era só 8 semanas, né? Era pequenininho o espaço.
Era pequenininha, agora a gente fica, né? Faz uma vez que você. Porque assim, você entra no programa, qual que é a ideia é manutenção também. Então a gente percebeu que, no primeiro momento, o emagrecimento ele ocorre, a desinchar ele ocorre, a inflamação diminui mesmo. Só que com o tempo, eu percebo amigas de bebê que conseguiram emagrecer e ficaram magras e outras que aumentaram. E a gente começou a estudar o que ocorre com isso, que é a manutenção. Eu estou até colocando as etapas, sabe? Quem começa e faz a primeira vez o de Bem com a Balança, ou o Fitonutri, que os dois agora estão associados, os dois trabalham juntos, é básico. A pessoa fez mais uma vez, é intermediário. A pessoa fez mais uma vez, já está avançado. Você já está avançada, mulher. Você já sabe que funciona, não tem mais os detalhes. Pelo menos 3 vezes para você falar o seguinte: tá legal, tá na manutenção, eu sei como funciona. Então, quando a pessoa entra no programa no ano, eu dou oportunidade, serve de prova disso. Dou oportunidade de fazer mais vezes para a gente trabalhar com manutenção. Né? O propósito é esse. Então, é isso que eu quero fazer. E aí você viu a evolução de ter só o de Bem com a Balança e agora chegar o Fitonutri junto, né? Então você é amiga DBB e amiga Fitonutri. Isso. O Fitonutri é a primeira vez que eu faço. Porque você está, na verdade, no segundo programa. O primeiro Fitonutri teve ano passado, e aí eu já lancei esse ano de novo, né? E aí a gente está continuando. Então, nesse primeiro momento, você viu o processo das mudanças na tua vida. Sim, o DBB é o meu queridinho, porque assim eu vejo uma mudança grande no DBB. Depois é que a gente acaba saindo da rotina, aí ganha o peso de novo, porque a gente sai do programa, né? Deixa de lado o programa. Não põe ele como uma rotina de vida. Hoje meu filho falou assim, eu falei, vou falar do Fitonutri, que eu quero lançar o Fitonutri e tudo mais. E ele assim, nossa, mas o de Bem com a Balança está no meu coração, mãe. Isso. Ele entra mesmo, né? O meu também. O meu também. Assim, muito. o shake é uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia, o shake de manhã, ele consegue me suprir a necessidade, porque senão eu acabo caindo no pão, outras coisas não me sustenta tanto igual o shake, né? E você Então, o sabe shake que me isso completa muito. vai trazer para o Fitonutri, que eu tinha tirado, só tinha colocado os sucos, mas eu percebi que o shake, ele realmente desinflama, a gente vai falar aqui sobre os problemas que você falou para mim, ele realmente desinflama, ele realmente substitui muita questão hormonal, ele, na realidade, ele é uma reposição hormonal natural, você não tem que inventar muito, você faz ele e você vê o resultado, né? Mas agora você vai falar para mim o que você estava falando, tá? Porque a próxima perguntinha que eu tinha liberado para você aqui, então você já viu que a conversa é tranquila, não tem muito. É o seguinte, quais são os segredos, né? Então, que você fez aí? Você já falou, vai me falando. Quais são os segredos desse processo que você gostou? Então, o shake, me fala um pouquinho mais. Então, o shake é um das etapas que eu mais gosto, né? Ele me completa muito, ele me deixa saciada e eu consigo carregar ele para o serviço, na bolsa, em todos os lugares. Eu consigo ficar fácil para fazer. E quando eu tomo shake, eu consigo ficar a manhã inteira sem comer mais nada. Eu não necessito de outras coisas. Sendo que até se eu comer um ovo, eu tenho fome, eu tenho vontade de comer outras coisas. E com o shake, não. Duas coisas que virou para mim mania, até assim, mania, é o shake e o chá de cavalinho. São as duas coisas que eu levo assim muito na vida. Mesmo agora no Fitonutri não fazendo direito, eu não largava o shake nem o chá de cavalinho. Né? Sabe por que você E a alimentação. Pode falar. Pode falar. Não, a alimentação. Você não fala que não faz direito, não é isso? É porque você está no processo de manutenção. Então, pensa o seguinte: quando a gente faz um programa de 8 semanas, ele tem início, meio e fim, acabou, ponto final, beleza, é mais fácil. Quando você faz uma manutenção, ela não tem mais meio que um fim, ela virou um estilo de vida. Então, em algum momento, não tem como, você não vai fazer 100% sempre regrado, você vai sair. Você vai aproveitar a família, você vai aproveitar as férias. A gente está saindo no mês de julho, né? Então, assim, querendo ou não, tudo isso faz o processo. E agora, no primeiro momento, você faz sempre bem redondinho. E eu acho muito importante fazer bem redondinho no primeiro momento, para você entender mesmo o programa. Aí depois você trabalha com a manutenção. Você entendeu? Mas fala para mim, tá? Aí a alimentação. Alimentação, eu acho que eu peco na alimentação. Por quê? Porque às vezes não consigo, que nem você sempre fala, tem que se programar. E aí o que acontece? A gente não se programa, não consegue fazer. Em cima da hora, não tem as coisas na geladeira e você acaba não fazendo.
Porque eu vejo que o domingo que eu vou na feira, que eu compro as coisas, que faço minhas marmitinhas na semana, eu passo a semana bonitinha. Mas aí, às vezes, você sai no domingo, tem um congresso, tem uma reunião, aí não faz as coisas, aí a semana bagunça toda, você come errado a semana toda. É E eu bem vou aproveitar para te perguntar uma coisa. Eu amo o shake de banana certo. e eu acabo não trocando muito em outras frutas. Isso acarreta algum problema? Na realidade, não, porque, assim, a gente utiliza outras frutas porque não precisa nem fruta no shake, tá? O mais importante é você usar as sementes. A fruta você pode comer em outro momento, tá bom? Agora, a fruta, ela tem dois objetivos: um para dar sabor e outro para ajudar a sustentar. Então, se você utiliza a banana, que é, assim, é mais gostosa, né? Assim, para quem gosta. Tem gente que não suporta banana. Tem gente que fala, gente, eu não gosto de banana, não suporto banana. Aí a pessoa não gosta. Aí você fala, tá, não tem como comer se não gosta, né? Beleza, mas você pode colocar maçã, pode colocar manga, pode colocar outras frutas, morango. Tem gente que ama com morango. Você já fez com essas outras frutas ou não? Eu já fiz com mamão, com manga, com maçã. Não, eu até tomo, mas não me apetece. E Uhum. morango ainda não tentei. Mas a banana é uma coisa assim, como eu gosto muito de banana, eu coloco a banana e fico feliz da vida. Então, eu continuo Então, eu usando não esquento. a Eu boa. acabo optando pela banana, mais prática, eu sempre tenho na hora de levar, então eu bato o shake e coloco uma banana. E dá aquele sabor, dá aquele gostinho e parece que me dá mais substância. E é isso que eu tinha sempre na cabeça. Eu falei, será que eu como outras frutas em outros momentos, mas no shake eu sempre ponho banana. Não, tá ótimo, não precisa se preocupar, não. Pode continuar com ele, se ele está te fazendo bem, beleza. A gente pode usar, por isso que a gente varia as frutas nos sucos, por isso que a gente tem nosso momento de frutas. As frutas, elas são importantes. Tanto que nas próximas, agora, próxima vez que você for participar, você vai ver agora que vai começar, a gente vai ter também os sucos, porque entre o shake e depois entre os sucos novamente. As frutas, a gente trabalha muito mais com vitamina, tá? A gente pensa mais uma questão mineral, mais vitamina. O shake, a gente já pensa mais em trabalhar com o intestino, que é por ali que começa a ocorrer a formação hormonal e desinflamar todo o seu corpo. Por isso que você se sente melhor, mais disposta mesmo, tá? Então, pode continuar. O mais importante é as sementes. Ah, Agora, me fala um pouquinho aqui. Você colocou para mim que você está com o joelho, está com osteoporose, está com desgaste na patela, afrouxamento no ligamento. Como que você descobriu isso? Como que foi esse processo? então, eu já estava fazendo o acompanhamento com o médico, né? Com o fisioterapeuta. Aí eu estava até na academia, né? Tava na primeira vez que eu fiz o DBB, né? Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava sentindo umas dorzinhas, mas eu ainda conseguia fazer academia. Quando foi o ano passado, essas dores aumentaram. Como eu fazia MyFit, eu não conseguia mais agachar, né? E aí eu marquei outra consulta. E aí o médico pediu ressonância, pediu cintilografia, né? Pediu todos aqueles exames. E aí foi quando deu desgaste da patela, afrouxamento no ligamento, osteoporose, água no joelho, nos dois calcanhares, nos dois punhos, nos dois ombros e nos dois tornozelos, joelho, punho e ombro. Então, deixa eu E só. aí ele me Pode falar. fala. Não, E pode aí falar. ele me tirou da academia. Hum, E ele me proibiu de fazer os exercícios. Só que eu vou te dizer que depois que eu parei os exercícios, eu me senti muito pior uhum, quando ele tirou os exercícios, né? Porque agora eu fico parada e acho que isso me prejudicou também na parte de perda de peso, porque eu não faço mais academia, né? E achei que acabou assim ficando mais frágil, mais dores uhum. No depois fundo, que eu isso parei é a uma coisa que academia. estava te fazendo bem, né? Estava fazendo muito bem. Isso. Você falou para mim que o de Bem com a Balança, ele começou há 13 anos atrás. E você falou que a primeira vez que você fez foi há 2, 3 anos atrás, é isso? O nosso que a gente fez pela internet, o primeiro tem uns 4 anos. Ah, tá, pela Primeiro, internet, é porque a primeira vez você fez pela presencial, tá? internet. Só o Porque pessoal o entender. primeiro que eu A fiz, primeira vez foi lá realmente presencial, então tá isso, bom. foi lá no E aí? livrinho, isso. Isso. Então, Mas o programinha nosso pela internet, que você fez aham, toda a consulta, que a gente vai acompanhando, tem uns 4 anos. beleza. Aí tá, ele tirou de você. Eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que a gente poderia
está associando o exercício físico, quem sabe mudar os exercícios físicos, tá? E isso é muito normal a gente mudar. É muito comum, Ju, é muito comum a gente assim, ver fibromialgia, artrite reumatoide, artrite, artrose, gota e lúpus no programa. E elas entram com muito medo de realmente, de mexer, porque dói, né, as inflamações. E aí, quando a gente vai adaptando, o exercício ele faz o bem. No seu caso, deveria ter sido adaptado e não retirado. Vai ser porque tem alguns exercícios que eles precisam fazer, né? Não precisa, quem sabe você estava com exercício que eu lembro que você estava com CrossFit uma época, e eu acho que era muito impacto, e eu acho que isso que ele poderia ter te orientado melhor, ó. Não Aí eu fui para o MyFit. Eu fui para o MyFit, que é um meio termo. Ah, entendi. Né? E aí ele pegou e mandou eu ir para Hidro, uma das coisas do teste. Entendi. Ele falou que eu só podia fazer Hidro. E Hidro não é uma coisa que eu gosto. Aí foi quando eu, esse ano, entrei de novo no programa. Isso. Porque eu acabei tendo muita dor, ele passou a medicação, né? A minha medicação tinha corticoide, né? Essa medicação, né? Corticoide, né? E aí fez um boom e eu estava sentindo muita dor. Aí foi quando eu entrei no programa esse ano. Uhum. E eu senti, assim, em relação a melhor. Hoje eu não estou tomando mais nada. Hoje eu não tomo mais nada, nenhum remédio. Não que eu não tenha dor nenhuma, você tem um desconforto. Tem dia que eu moro no terceiro andar, então você sente para descer, para subir, mas dor a ponto de precisar tomar remédio, hoje não tenho mais. Então, você tirou de só no processo da alimentação, usando isso. Mas que você fala para mim assim, eu não usei tanto direito, mas usou. Para você estar sem essas dores, alguma coisa você fez direito, você entendeu? Porque senão não tem como. É impossível. Né? É que a gente fala que não fez. A gente fala que não fez direito, em primeiro lugar, porque a gente não vê a perda de peso que gostaria. Que da outra vez que eu fiz, eu vi uma perda de peso grande. Eu cheguei a perder 8 quilos, 7 centímetros de abdômen. Então, assim, eu fiz direitinho e tive uma perda legal. Uhum. Aí agora a gente sabe que não fez direito, porque sabe mesmo que fez, e também que não teve a perda de peso que eu gostaria. Mas você vai conseguir agora que a gente voltar, sabe? Porque você também estava medicada. Quando a gente toma qualquer remédio, o emagrecimento, ele se realmente sofre. A pessoa vem, ela procura. É engraçado, ela procura dieta, ela procura um jeito assim de, né? Logicamente, a gente faz, e isso é o objetivo. Mas a primeira coisa que eu falo, se você toma XYZ de remédio, não adianta, porque você vai ter que fazer o processo de desintoxicação. E corticoide, ele leva um tempo. Tá? Ele leva um tempo. Então, agora, se você fizer direitinho, você vai ver os resultados com mais. Nossa, com certeza você vai ver o resultado, tá? Porque você já passou por esse processo. E aí a gente vai conversando melhor em relação também quando eu voltar às dores, algum remédio às vezes para dor, algum momento, ok, mas assim, mas o shake ele dá essa puxada, ele tira mesmo, ele dá essa animada. Você chega a fazer o uso do cacau também ou não? O cacau eu coloco no shake, cacau puro não, Você ainda não conseguiu gostei. ou você não se adaptou com ele? Não me adaptei a tomar ele puro. Tentou? Mas eu coloco ele no shake forte, eu faço um shake bem achocolatado, Tá certo. que eu gosto. Né? Eu faço um shake achocolatado. E agora do Fitonutri, o suco, apesar de não ter feito alimentação direito, o suco e os chás eu tomei todos os dias. Então muitas vezes nem tomava o suco que você tinha falado, mas aí eu tomava o suco de couve com uma outra coisa e o chá, sempre tomei. Né? O meu pecado era sempre na quantidade. Tava muito, né? Mas você fez. Então, assim, você deu uma misturadinha com aqueles ingredientes, quem sabe não era tão certinho, mas você fez os sucos diariamente. Entendi. E aí tá, aí você. E essas dores, eu fico imaginando aqui. Porque assim, a osteoporose já é um desgaste, né? Tem que fazer os exames, ver como está a sua densidade óssea, ok? Então você já teve esse desgaste mesmo. E os ossos, eles levam meses para ter uma. Ou uma remissão, né? E quando a pessoa está com a osteopenia, que é um grau antes, né? A gente consegue fazer com que não tenha uma evolução tão rápida, e a osteoporose também. Só quando a gente fala de ossos, não é tão rápido assim como estômago e pele. Você vê a pele muito rápida, né? A melhora da pele muito rápida, o processo do emagrecimento, mas os ossos em si, ele leva um tempo maior. Então, esses meses que você levou realmente são importantíssimos para você diminuir a intensidade da evolução, você entendeu? Então, você tem uma recuperação fantástica aí.
E a relação com a comida? Como que é hoje a sua relação com a comida e como era a relação com a comida antes? Minha relação com a comida é muito engraçado, assim, é difícil falar, porque eu levo bem, não sei se é todo mundo, mas eu levo bem a alimentação e as coisas certinho até a parte das 3, 4 horas da tarde. Depois das 4, parece que dá uma loucura, que você sente fome, que você tem um desespero. Aí eu fico, às vezes, tomando. Tanto que o suco eu deixava para tomar depois que eu chego do serviço, às 5 horas, que eu tomava o suco com a chia, não, com a linhaça. Certo. Eu deixava para tomar o suco com a linhaça depois que eu chegava, que era para ver se enganava, para mim não comer muito. Entendi, entendi. Entendeu? Não comer. Porque o meu grande problema é a noite. À noite eu tenho mais dificuldade, mas já tenho conseguido segurar, assim, com um omelete, um rapidez, aquele sanduichão com bastante alface e tomate para cobrir os olhos, assim, encher Como os você olhos. achou que ele ajudou a você a controlar esse apetite ou você achou que você toma suco da fome? Não, o suco me ajudou. Ajudou, Depois né? que eu passei com o suco para o horário da tarde, de vez em tomar de manhã, eu tomava de manhã o shake e deixava para tomar o suco depois que eu chegava em casa. E eu acho que ele deu uma segurada bem. E você falou para mim assim, ó, eu não emagreci tanto quanto eu queria, mas depois que você fez essa troca, até para eu entender mesmo, sabe? Para eu ver se é bacana. Depois que você fez essa troca, de você colocar o shake de manhã e o suco à tarde, você sentiu que você parou o emagrecimento ou você Sim, continuou com ele? Como que foi? não. Não, eu parei. Eu não subi nem desci. Eu fiquei exatamente onde estava. Quando você colocou. E antes de você colocar o suco para tarde, que você utilizava o suco no período da manhã, você achou que estava diminuindo mais? Ou Não, não. não? Porque assim, por que que Porque eu eu, estou eu, falando isso? Pode falar. porque eu achei que quando eu colocava o suco de manhã, eu acabava à noite comendo mais. Certo. Por que que eu estou perguntando isso? Porque tinha uma paciente, né? E eu coloquei o suco para ela à noite. Só que agora eu já não coloco mais o suco tanto desse processo. E ela entrava em jejum, né? Depois do suco. Só que ela, assim, o suco abriu o apetite dela, porque o suco tem açúcar. Então a gente combinou de faz o suco, mas come com uma proteína, como você está fazendo, com omelete, a quem come frango desfiado, quem não come frango, tofu, uma proteína junto com o suco, não um carbo junto com o suco. Porque senão o meu medo era ela ao comer mais, daí a gente conseguiu controlar esse apetite. Então o suco, ele quebra o jejum, tá? Ele quebra o jejum, mas para que você consiga fazer um jejum maior depois que você toma o suco, você precisa comer uma proteína. Porque se você toma o suco e come um carboidrato, você fica com mais fome ainda. Então já fica aí a dica. Isso. Tá bom ter que ficar, Uhum. né, pegar com uma proteína. Mas beleza, então não achou. E o legal também é fazer. Você está tomando suco e jantando por volta de que horário, mais ou menos? O suco eu sempre tomo mais ou menos umas 5. Eu chego do serviço 5, então eu tomo mais ou menos 5h30, 6 horas de horário. E aí eu como a proteína no máximo até 7, porque eu Ah, durmo cedo. tá 10 perfeito. horas, 9 horas eu estou dormindo. Tá perfeito. Antes de você fazer o programa, você já tinha feito dietas? Um monte. 500. Até de remédio. Certo. E você tinha visto o resultado? É aquela coisa, você vê resultado, só que eu engordava sempre o dobro, né? Eu Porque principalmente, né? acabei chegando num peso maior. Eu Uhum. nunca tive esse peso na minha vida, Ah, hoje você está com 70, é isso? né? Aos 75. 75. Qual foi seu menor Sim. peso? Meu menor peso foi quando a gente fez o primeiro BBB, que a gente fez aqui uns 4 anos pela internet, que você fez só o DBB, que a gente fez junto. Eu cheguei a 72. E eu 72. estava com 78 quando eu comecei. Com 78, cheguei a 72, e de 105 de abdômen, cheguei a 98. Nossa. O Fitonutri você começou com quanto? Então, o Fitonutri, agora estava com 78 de novo. Só que o Fitonutri é a primeira vez que eu faço, né? Não, mas foi ótimo. Você já estava no processo de manutenção, então a gente só tem 3 quilos aí. E no segundo ciclo você vai para 70. Você vai ver, vai ser o nosso objetivo cair dos 72. Ixi, então tá Se bom. Deus quiser. Não, vai com certeza. E a circunferência abdominal, você chegou a medir dessa vez ou não?
Sim, eu tô com 101, Tá. E você lembra quando você começou? Quanto que você começou? 105. Ah, então teve diminuição, sim. Você estava usando corticoide. Você não está Teve. fazendo a quantidade de exercícios que você estava fazendo. Você está Não, controlando na alimentação. E você diminuiu as dores e saiu do remédio. Gente, isso aí para mim é fantástico. Quando eu te convidei, você falou: é, Nossa, eu sou a pessoa ideal. Eu falei: Você é mais do que ideal. Porque você é é a realidade de nós, mulheres, que todo mundo acha que tem que ir no programa, e é o que a gente vê, né? Vai emagrecer 20 quilos, vai emagrecer 10 quilos. Gente, o melhor processo é a reeducação, porque isso com o tempo vem. Você ganha disposição, você ganha energia, diminui dores. Tanto que eu mudei, né? O nosso propósito, toda vez que eu vou fazer o programa, eu penso assim: é viver sem dor. Porque com dor você não tem vontade de ir na academia. Viver sem dor te estimula sim. na academia. Quer dizer, você voltou a fazer exercício físico, você falou para mim. Coisa que você tinha parado. E que eu sei que você gosta muito, porque você colocava as fotos no grupo, fazendo exercício, indo. Tá? E isso é estilo de vida. E tirar isso da gente, isso é ruim, né? Tirar É aquilo que você gosta. muito, É muito frustrante, ruim. É. né? E agora não, E você tá. assim, e eu sou muito. Eu fiz exames agora, tem uns 6 meses que eu fui no médico, eu fiz todos os exames. E assim, e deu tudo excelente, tudo ótimo, assim. Com a graça de Deus, eu não tenho problema de hipertensão, diabetes, não tenho nada, não estou tomando remédio para nada, para É. nada. Estava tomando para as dores, que nem isso, até isso parei, né? Eu tenho um remedinho, que você falou que se acontece de dar uma dor assim, que você faz alguma estripulia, que às vezes a gente acaba fazendo mesmo, né? De vez em quando eu saio com os desbravadores de caminhada e você sente aquelas dores, aí toma um remédio. Mas, do contrário, eu vivo sem a medicação, só com a alimentação. Você sabe que antes a ideia era viver sem remédio, aí a gente refletiu bastante, vendo todos os quadros, não é viver sem remédio. A gente que não quer usar remédio, quem tá quer remédio, mas é usar a menor quantidade possível e viver sem dor. Então, porque cada quadro é diferente. Tem autoimune, tipo o hipotiroidismo, que é muito complexo viver sem remédio. Você entendeu? Quando você fala de hipo, é muito complexo. Mas a pessoa conseguir viver com menor quantidade e aquilo não subir, porque com o tempo, um remedinho traz outro remedinho, que traz outro remedinho, que traz. Então, por exemplo, começa com a hipo, aí a pessoa não se cuida porque não muda a alimentação, aí ela vai ter que tomar um remedinho para controlar a diabetes. Aí da diabetes ela também tem que tomar um remedinho para controlar ser diurético. Aí começa a ficar com dor porque não mudou a alimentação lá na hipo, já está tomando 3, começa agora a ficar depressiva, com crise de ansiedade, tem que tomar mais um para dormir. De repente, nenhum desses está fazendo efeito porque tem que ficar aumentando a quantidade. Então, assim, é muito comum a gente encontrar pessoas com 5, 6 tipos de remédio tomando. Então, você conseguir controlar a alimentação, diminuir o mínimo, sabe? Deixar o mínimo mesmo só para que algumas pessoas, para que possam sobreviver ali em relação com qualidade de vida, para viver com qualidade de vida é o ideal, né? Eu falo isso por mim, né? Você sabe, eu sempre falo que o pessoal que eu tenho artrite reumatoide. Eu, às vezes, falo, vou viver sem remédio. Aí eu consigo, porque eu faço o meu processo de desintoxicação, 2 semanas, ali, beleza. Mas começa a afetar demais. Então, há muitos e muitos e muitos anos eu tomo a menor quantidade possível. E eu descobri com 15 anos, né? Eu tive ela com 15 anos e descobri com 21. Não, 23, o segundo filho, mas eu já tinha desde os 15. Começar a usar o remédio só com 35 e conseguir manter a quantidade, isso é maravilhoso. E cuidar para não ter osteoporose, não ter diabetes, que tudo isso causa medicação. Então, isso é muito bom. Então, viver sem dor é o nosso alvo. E, logicamente, magras, É, com força. eu não tenho necessidade de remédio nem para dormir, porque normalmente pessoa da minha idade, eu vejo as pessoas falarem que tem insônia, que tem. Nossa, eu tenho um sono super bom. Eu, 9 horas, 10 horas, eu caio na cama, no outro dia acordo 5 horas, lógico, acordo 5 horas porque eu durmo 10 horas. Então, 5 horas eu estou de pé. E outra coisa, você falou para mim que você adotou o chá de cavalinha, né? Quer dizer, você adotou chás hipotensos à noite, você respeita o seu horário de sono, faz a sua terapia de sono, ou seja, vai para a cama, se ficar levar o celular, dá sono? Se ficar ali navegando, na hora vai dormir, dá Não, tira sono. não. Ali. Então, você cria o seu hábito. E 5 horas da manhã você está mais que disposta, imagina? Né? A pessoa que dorme 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, vai estar com energia, e se dormir até 8, eu estou dormindo demais. E aí, eu lembro que quando você veio, você falou assim para mim, não, eu vou cuidar da minha saúde. Eu lembro que isso, na outra vez, não foi nem só dessa vez, mas dessa vez também, você falou, não, eu vou cuidar da minha saúde. Aí depois que você começou a ver resultados, você falou,
você colocou a saúde em primeiro lugar na tua vida, não foi isso? Assim, tipo, porque tem Isso, gente isso. que tudo é mais importante, sabe? Tudo é mais. E eu sei como que é, você sabe, a gente tem os filhos. O filho é importante, a casa é importante, o trabalho é importante. E a gente só vai pegando as deixa na beirada, só que aí não consegue fazer direito. Aí, doente, não consegue cuidar do filho, não consegue cuidar da casa, não consegue atender o trabalho, não consegue cuidar de si. Você decidiu cuidar de você. Isso, meu objetivo sempre foi cuidar da saúde. Por quê? Eu tenho só uma filha, ela está casada, eu acabo morando sozinha. Trabalho, né, moro sozinha, tenho bastante atividade, sou bem ativa na igreja, trabalho com desbravador, não sei o quê. Então, assim, você precisa se cuidar, porque até porque você está sozinha, né? Você tem alguma coisa, fica bem mais difícil. Então, o meu objetivo é cuidar da saúde para ter uma qualidade de vida, né? Então, esse era o principal motivo. Lógico que, como toda mulher, a gente quer emagrecer, manter o corpo legal e tudo, também faz parte. Mas o principal motivo é realmente esse: é ter uma qualidade de vida, não estar precisando usar remédio para pressão, para diabetes, para nada, né? Para ter uma alimentação mais saudável. E E para estar em contato com Deus, né? Porque a gente precisa dessa alimentação para estar com a mente aberta para ouvir a voz de Deus, né? outra coisa, né? A pessoa fala, nossa, como você tem energia, mas assim, é diferente, né? A energia, a mente limpa que a gente tem, não é? Sim, Nossa, é outra é coisa. ideal, é uma coisa que a gente vê a diferença, E né? você sente A a gente sente a diferença? diferença. E você sente a sua diferença quando você sai nas festas, por exemplo? A, a gente vai comer um pedaço de pizza, depois um pedaço de bolo. Porque assim, ninguém vai numa festa e come um pedacinho de pizza. A não ser que a pessoa está Sim. muito decidida, mas normalmente a gente, né, a gente chuta o balde. Come pizza, come um doce, toma não sei o quê. Você sente a diferença no dia seguinte, como você acorda? Quando você sai, assim? Sim, eu sou formiga. Então, assim, se eu for numa festa, eu deixo a pizza para sobrar espaço para o doce. Então, eu vou comer, eu como muito doce. E o que acontece no outro dia? Eu acordo com uma enxaqueca horrível. Eu já percebi que toda vez que eu como muito doce, eu acordo com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E aí você precisa de muita água. Aí passa o dia inteiro tomando água, bastante chá, que é para limpar. Mas eu já percebi que a minha maior dor de cabeça é doce. Entendi. E aí você toma, mas a disposição também não é a mesma, né? A gente acorda meio tipo fraca, não é? Eu acho que a palavra, sei lá, se é fraca. Eu brinco assim, meu esposo. Quando eu tô bem, eu penso que eu vou conquistar o mundo, eu vou conseguir. Quando eu tô mal, assim, ai, parece que tudo vai dar errado. Você tem essa sensação? É. Eu não sei dizer o que é uma pessoa que bebe depois no outro dia, porque eu nunca bebi. Mas Aham. deve ser essa sensação, porque que você se sente assim um lixo, uma toda estragada, parece que está tudo estragado, tá com a cabeça dói, o corpo Taca, a dói, você ressaca fica do sem doce. disposição. Mas é porque É fermenta, bem né? Fermenta. Tudo fermenta no nosso organismo. É uma ressaca mesmo, é uma dor de cabeça, uns olhos fechados. E aquilo até fazer o efeito. E sim, mas agora, praticamente só no outro dia. só no outro dia. Aí eu tenho mais duas perguntinhas que eu queria perguntar para você aqui. Primeiro, eu queria que você falasse assim: imagina que tem mais pessoas assistindo a gente vai ter, porque eu vou jogar lá no YouTube para as pessoas vão ver. Aí você que está em casa, depois, se você tiver com alguma dúvida, faz aqui a pergunta que depois a Ju responde. Mas assim, se você falasse para uma pessoa assim que quer começar a mudança, sabe? Tem gente que quer começar a mudança que está ouvindo, às vezes até quem já começou de bem com a balança. Que a gente tem amigas que também sabe, eu até vou, estou combinando com uma outra amiga DBB que também de estar gravando conosco, que ela falou assim para mim: nossa, no início, a primeira semana eu não estava muito assim confiante, aí depois comecei a colocar em prática e já comecei a ver os resultados, tal, e fez os exames, os hormônios todos melhoraram, o controle de dislipidemia, que, né, da questão das gorduras. Aí, eu queria falar, você falar assim, para essa pessoa que está começando, o que foi determinante para você conseguir alcançar esses resultados? E o que você acha que é determinante para qualquer pessoa conseguir alcançar o resultado? O que ela tem que realmente fazer? Bem, em primeiro lugar, eu acho que esse encontro que você faz toda semana é super importante, porque a gente se sente amparado. A minha dificuldade de fazer dieta era você pegar uma dieta, mas aí você não tem ninguém para estar conversando, não tem ninguém para estar motivando. Em uma semana, 15 dias, você joga fora. Né? Então, aconteceu eu começar com você o DBB e não estar levando muito a sério. Mas aí eu vou nas lives, e aí, ao invés de você falar e animar, aí você começa a fazer. E quando você começa a fazer, você começa a ver o resultado já muito rápido, né? Começa a ver o resultado e aí isso começa a motivar.
E aí você começa a fazer mais ainda, e cada vez melhorando. E cada semana você vai vendo a diferença. E isso ajuda, porque é um acompanhamento, a mesma coisa que você fala, como se eu estivesse no consultório, que eu pudesse toda semana falar com você no consultório para poder estar animando. Porque quando a gente vai numa nutricionista, você fica preocupada de chegar no consultório e subir na balança e não ter cumprido a meta e não sei o quê, porque eu vejo as colegas do serviço. Então, é assim que eu me sinto. Isso foi muito importante para mim, esse contato que a gente tinha. Por isso que eu fechei o programa, né? Da primeira vez a gente fechou só o BBB, que era 20 e poucos dias, depois foi para 50 e a gente vai indo. E agora para o ano todo, porque mesmo às vezes quando eu peco de não fazer as coisas direito, como foi no Fitonutri, mas eu entro na live segunda-feira. Aí eu vejo você falar, eu vejo as meninas falarem e tudo. E isso dá força, é falar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, né? Eu preciso fazer direito, essa semana eu vou fazer. Aí eu começo a fazer. Por mais que eu caia no meio da semana, mas eu fiz na segunda, na terça, aí na quarta caí e tudo, mas aí na segunda de novo, sabe? Isso vai como se tivesse alguém do meu lado. Vamos, caminhando junto, empurrando, fazendo ir. Isso, para mim, foi fundamental. É Isso como me se a gente tivesse, anima. é como se a gente tivesse perto e eu pudesse estar sempre falando. Eu não tive a mesma pegada, até porque eu não sou muito boa de internet. E eu só tenho o celular, não tenho o computador em casa. Eu não tive a mesma pegada com as meninas lá do programa de estar fazendo pergunta. Até porque a gente trabalha o dia todo em hospital, é uma correria, não dá tempo. Mas Mas isso a as gente está lives. corrigindo, não é corrigindo, é aumentando. O que que eu faço? Tem hot, tem hot. Vai lá e faz, assiste as aulas, beleza. Não tem, pega a apostila, por isso que vocês receberam. Lembra que eu mandei, ó, a apostila com a meditação aqui, eu também senti falta. Falei, não, imprime essa apostila, não joga ela fora, imprime, reutiliza. Toda vez que vier outra, deixa essa aqui no canto, uma hora você vai usar. Lembra das 40 madrugadas lá que a gente usava também? Isso. Assim, guarda, faz, você entendeu? Porque daí você, por isso que tem o grupo do WhatsApp, por isso que vai ter o Face. Se você tem uma pegada num lugar e é legal, vai lá e entra e faz. Se não tem, beleza, faz o manual mesmo e não tem problema, o resultado é igual, né? Mas continua, você a primeira animar, você falou que eram Então, isso para mim foi muito importante. Então, assim, se alguém quiser me perguntar, eu diria: primeira coisa, começa com DBB, porque acho que o DBB dá todo um boom para você caminhar e confiar no programa, porque ele é muito rápido o retorno, né? E quando a gente está numa dieta, a primeira coisa que a gente quer é ver retorno rápido, né? A gente quer fazer as coisas e no outro dia já ter diferença. E o DBB a gente acaba vendo isso, então já é um estímulo para depois fazer o fitonutri. Acho que a pessoa tem que começar e de entrar no grupo, porque você tem mais colegas falando, você tem você ali toda semana, eu acho super importante. Assim, eu não faria, eu faria de novo, assim como eu estou até o final do ano, não sei se o ano que vem eu não renovo, porque eu acho que isso para mim me ajuda a caminhar, é companhia, sabe? Faz parte da gente estar ali na semana. É uma amiga que a gente tem para estar conversando e que eu posso chegar e falar assim: eu não fiz direito, eu fiz tudo errado, eu fiz torto, não consegui o objetivo. De estar falando, não precisa ficar fazendo charme. Então, assim, para mim foi uma de importância total. ótimo. Eu acho muito legal. Então, o grupo, isso Eu, você e eu sabe. ainda tenho vontade de um dia. Agora você está longe, né? Porque quando você estava aqui em São Paulo, eu ainda tinha vontade de ir no consultório. Agora está mais difícil. Mas olha, eu ia falar agora sobre isso. Eu acho o grupo, Ju, eu acho que no consultório me conhecer, a gente se abraçar é legal, tá bom? Isso eu acho que esses encontros são legais. Mas eu acho que a pegada do grupo, ela é mais forte do que a consulta individual, sabia? Eu falo isso para as pessoas não acreditam. Não é que eu não estou valorizando, eu acho a consulta maravilhosa, porque tá, é processo individual, entende a sua necessidade, mas a grande sacada do programa é entender a motivação. É o grupo, porque quando você está ali se vendo sozinha, você tem que ter uma força de outro mundo para recomeçar. E quando você está vendo, ela recomeçou ontem, eu vou recomeçar a minha também. Não, ela está falando que é para recomeçar hoje. Então, deixa eu zerar o que para trás eu não fiz e eu começar. Isso anima. Isso anima demais, muito, muito, muito mesmo. Isso dá uma força para a gente muito grande, né? Então, você está certa. Então, foram dois processos. Então, mas a primeira dica mesmo é faça parte do grupo. É isso. Faz parte do grupo. Isso. Tá. E outra, agora me dá mais uma para eu encerrar. Uma foi a parte do grupo, e outra? E a outra começa o programa pelo TBB. Começar, tá. Entendi. Começa Começar pelo bebê e depois parte para o fitness.
Isso, comece pelo DBB, que você vai te dar um ânimo, né, para colocar as coisas no rumo, porque a gente vem de uma bagunça, que a gente vem da vida da gente, fazendo tudo errado, comendo tudo errado, colocando as coisas de forma errada, e o BBB te dá um prumo do que colocar no prato, né? Porque eu não tinha essa noção do que colocar. Por mais que você colocava pouca quantidade, aí uma coisa assim que eu amei do programa foi o seguinte, porque toda vez que você vai numa nutricionista, ela tira a alimentação, diminui a quantidade, e aí te dá aquele cardápiozinho que eu comia, mas ficava com fome, você ficava uma semana, 15 dias e largava de mão. No teu, a gente tem muito grãos, e esses grãos, né, essas coisas, ele te dá uma saciedade, então você não fica com fome. E aí você aprende a colocar isso na rotina. Então, isso me ajudou muito, né? Porque aí você vê, você tem a fruta, o pessoal fala assim, imagine 5 frutas, né? A pessoa do serviço fala, 5 frutas, onde já se viu, é muito açúcar, você está comendo muito açúcar, não sei o quê. Deixa eu com as minhas frutas. Né? E aí a gente vê que tem a fruta, tem os grãos, tem as porção, então tem bastante coisa, você não passa fome, e isso ajuda muito. Você nem Porque consegue quando você completar diminui... tudo, né? Você não consegue completar tudo. Não consegue completar Então, toda a assim, ideia. É eu muita acho que a pegada para a pessoa é assim: vem para o grupo e faz o DBB. Que o Olha, restante é como se fosse um caminho, você vai seguir o resto. e você sabe que a gente fez o primeiro Fitonutri para vocês entenderem a pegada, porque a gente vai fazer de novo o Fitonutri na pegada do DBB, de 56 dias, que eu também senti essa questão de ter início, meio e fim. A gente fazia ciclo, 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 eu acho que 56 dias ele... Então, a gente pode fazer o DBB no primeiro semestre, faz, mantém, depois tal, 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 e depois já chega no Fitonutri no segundo, tal, tal, e já consegue manter. E você passa o ano todo. Porque, querendo ou não, são 2 meses, são 4. O restante é manutenção, e a gente mantém essa manutenção muito ativa, muito ativa. E aí, para encerrar, né? Na realidade, a gente já praticamente encerrou agora, mas assim, a sua história ela é muito motivadora. Essa história ela é muito motivadora porque você é uma mulher de 61 anos, acertei? Acertou. Super disposta, né? Acorda muito cedo, dorme cedo, dorme bem, apresentou um quadro que é comum. Eu conversei com muitas mulheres, muitas assim, eu vou colocar umas 4, 5 esses últimos tempos, todas em torno de 50, 54 anos, com já osteopenia, começando já com osteoporose e depois, algumas delas muito assustadas, muito assustadas. E a gente fala, gente, não fica assustada, porque a evolução ela não tem que ser que nem o diagnóstico, ele foi precoce, então a evolução vai ser muito rápida. Não, dá para parar o problema ali e você continuar cuidando da sua saúde, tendo essa energia. Então, assim, você é a DBB ideal, a amiga DBB ideal, porque você mostrou essa energia, você mostrou essa disposição, você recomeça muitas vezes, você tem muita força de vontade, muita alegria. Eu acho que essa grande é o grande chanta, né? Ter alegria, porque a vida feita com alegria é muito mais feliz, e por isso que a gente sai das dores, porque ninguém é feliz com dor, né? Por isso que a gente quer viver sem dor, porque a alegria a grande questão, né? A grande fechada do negócio. E aqui a gente sempre trabalha com físico, mental e espiritual, ou seja, a gente cuida do nosso corpo, mantém nossos encontros de segunda-feira para manter a nossa mente sabendo onde eu quero chegar, né? É o mental. E o espiritual é todos os dias. E Então, uma coisa também que mudou na minha vida é que eu tomava muito pouca água. A correria do dia era 2 a 3 copos de água, né? Inclusive, tenho até problema renal devido a isso. Hoje, eu já consigo tomar de 2 a 2,5 litros de água. saiu de 2 copos para tomar 2 a 2,5 litros. E aí você É. fala da ingestão hídrica toda, né? Você conta os sucos, os shakes, Eu, os chás, isso, tudo, né? E aí, mas eu vou te dizer que de suco e água, esses 2,5 litros de suco do chá e da água, olha, fora o e aí suco. fora o shake, fora o suco. Tá ótimo, porque a gente Isso. tem uma quantidade de minerais. Isso que eu ia falar, isso que é o certo, porque você conta a ingestão hídrica, mas você tem minerais e você tem vitaminas. Ou seja, se fosse só água, você só ia liberar, liberar, liberar.
Quando você coloca através dos sucos, através dos shakes, através dos chás, você também enriquece o seu organismo com metabólicos secundários, com minerais, com vitaminas, e você tem uma formação hormonal muito mais adequada. Ju, muito obrigada por aceitar em fazer aí. Quando eu fiz o convite, você falou: você foi tão rapidinho, falou, você foi primeiro. Eu já olhei 10 vezes aqui para ver, gravando, que está tão legal. E eu tinha um receio muito grande, sabe, de gravar. Porque as pessoas acham que tem que falar só de emagrecimento. Aqui eu não quero falar de emagrecimento, eu quero falar de qualidade de vida. É verdade. Nossa, no estilo de vida, a vontade de viver, né? E isso está sendo muito bom. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada eu, porque acabou me mostrando também os benefícios que eu ganhei com isso. Porque, como você falou, a gente fica focada só na perda de peso, né? Tanto que eu não queria falar, porque eu falei, não, eu não fiz direito, não perdi peso. E nem vi quantos benefícios que eu ganhei. Agora, aqui na nossa conversa, eu observei quantos benefícios eu adquiri, até das dores, que eu nem tinha parado para perceber das dores que tinham parado, até isso, nessa conversa, a gente reflete. Né? Detalhe, que bom! A gente pensa que não emagreceu mais, mas você já parou para pensar que você não aumentou o peso? Imagina se você estivesse fazendo isso, sabe? Essa semana também, aí a gente vai conversar um outro processo, né? Com algumas amigas que só participaram uma ou duas vezes há muito tempo atrás, eu conversando. E aí eu falei, você tem que voltar para o programa para fazer a manutenção, porque tiveram um aumento de peso significativo, não um aumento que aumentou, ai, dou bem porque emagreci, não isso, mas porque ficaram doentes, igual você entrou com cortisol. Assim, essa história, essa semana eu conheci de uma história muito semelhante à sua. Conversar com uma amiga, e ela também ficou muito mal, e ela também entrou com corticoide. E ela teve um aumento de peso muito significativo. E eu falei para ela, você tem que entrar. Então, a sua história vai te motivar, porque você usou o corticoide e você não teve esse aumento de peso significativo e você conseguiu voltar e se recuperar, porque você não desistiu, né? Você estava focada. Você, não, eu vou fazer. E isso todas nós, porque a vida, uma vez eu falei assim, gente, não é um gráfico perfeito, tal, né? A gente tem altos e baixos aí na palestra, que eu fazia presencial para lançar o DBB, a pessoa, não, é um gráfico sim, porque o gráfico tem alto e baixo. Se tá só paradinho, tem vida. Então, é verdade, a gente tem um gráfico, então assim, é perfeito o nosso. Mas abaixo a gente pega lá e fala, não vai dar certo. Lucélia, é o seguinte, minha amiga, a gente vai fazer oração para terminar igual as nossas lives, e aí a gente vai falar juntas. Não, mais que não saia sincronizado aqui o nosso eu posso, a gente só vai falar o eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia, bora com saudável. Mas não, tem um texto, né? A gente tem um texto aqui. Se fosse você, vai escrever um livro fazendo as meninas decorarem. Eu falei, motivação, motivação. Ah, que ótimo. No coração, e a gente vai falar juntas e eu vou encerrar a live, tá bom? Obrigada de verdade por participar comigo. Beijo, obrigada. Senhor, meu Deus, muito obrigada por este momento tão agradável. Esteja conosco para que possamos conseguir continuar mudando o nosso estilo de vida. Esteja com a Juscelia, que ela continue sendo essa mulher vitoriosa, guerreira, que ela consiga continuar conquistando seus objetivos e vivendo a bela vida que o Senhor deu a ela. E abençoe todos os seus familiares. Também te pedimos aqui, o Senhor fique com todas as amigas que estão ouvindo também agora essa nossa live, esse nosso encontro, para que elas possam realmente ter a motivação de ter uma vida transformada e possamos entender que o nosso maior objetivo sempre vai ser, o maior de tudo, ouvir a voz do Senhor. E depois de ouvir a voz de Deus, entender que a vida é um dom dado por Deus e devemos vivê-la de uma maneira bem vivida. Venha perdoar os nossos pecados, estando conosco hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu posso. Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Bora viver saudável! Beijo. Peraí que eu voltei. Beijo. Peraí, beijão.